O tema da minha mensagem de hoje é esse aqui, ó, cumprindo o propósito de Deus. Qual é o chamado pessoal de Deus para nós, para você? Hoje Deus não quer falar com o seu vizinho, porque às vezes nós ouvimos um sermão e nós falamos assim, nossa, o sermão foi muito bom, eu vou mandar para aquele meu amigo. Não, é para você. Tá? Deus quer mandar algo para você, seja você criança, adulto, adolescente, mais da melhor idade. Deus quer falar com você nessa manhã. Então ouça o que Ele tem a lhe dizer. O chamado pessoal de Deus. Olha só, o que é fazer missão hoje? Nós sabemos que Jesus ele nos deixou como igreja uma missão. E a igreja só é igreja quando ela está em missão. Se a igreja não está em missão, ela não é igreja. Ela é um grupo social. Agora, a igreja ela só é igreja quando ela está em missão e quando ela está adorando ao Senhor. E qual é a missão que Jesus nos deixou? Vamos ver se vocês me ajudam ali a nós identificarmos. Será que a missão que Jesus nos deixou é essa? Libertar os cativos dos problemas sociais? Isso aqui se chama teologia da libertação. É uma área da teologia que foi desenvolvida há alguns anos, que diz que a missão da igreja deveria ser ajudar a sociedade nos problemas sociais. Ou seja, alimentar o oprimido, o que tem fome, ajudar aquele que está oprimido. Será que a missão da igreja é isso? Qual é a missão que Jesus nos deixou? Ajudar nos problemas sociais? Número 2, será que fazer missão é atuar nos departamentos da igreja ajudando a cumprir a missão? Porque às vezes você é alguém que pode estar nesse momento ajudando em algum departamento da igreja. Será que você está cumprindo o chamado, a missão que Deus te deu? Ou número 3, será que a missão de Deus é pregar nos púlpitos, nos diversos púlpitos, nas diversas igrejas adventistas, e levar o evangelho através da mensagem falada ou cantada? Qual é a missão de Deus? Posso dizer para vocês que todas essas coisas aqui, elas fazem de alguma maneira parte da missão que Jesus nos deixou. Mas para nós sabermos qual é a missão, queridos irmãos, o que é fazer missão hoje, nós não temos nenhuma outra saída. Sua única saída é a minha, é nós olharmos o que Jesus disse sobre fazer missão. Porque a missão ela é derivada de Jesus. A missão da igreja ela é derivada daquele que nos deu a missão. Ela não é uma coisa que vai partir da minha cabeça ou daquilo que eu acho que é. Então o que Jesus Cristo falou que é cumprir a missão? Vamos ver? Veja esse texto de Mateus 28, 19. A igreja poderia ler comigo esse texto? Vamos lá? Vamos ler juntos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Filho. Mateus 28, 19. Segundo Jesus Cristo, fazer missão é fazer discípulos. A principal parte desse texto aqui não é o ide, não é o batizar, não é todas as nações. A principal parte desse texto aqui é fazer discípulos. Então, segundo Jesus Cristo, a missão ela acontece quando você está fazendo um discípulo. Se o que nós fazemos não está cumprindo isso aqui, logo nós não estamos fazendo missão. Porque segundo Jesus Cristo, fazer missão é fazer discípulos. E o que é fazer um discípulo? Fazer discípulos é fazer um seguidor. A palavra discípulo, matetês, ela significa alguém que segue. Alguém que vai após. Então, o que Jesus nos ensina, queridos irmãos, é que fazer missão não é fazer eventos. Fazer missão não é participar de departamentos. Fazer missão não é fazer só o que eu estou fazendo aqui, que é pregar no púlpito. Fazer missão é você fazer um discípulo. É isso que Jesus Cristo disse. É simples, parece, né? E como é que faz discípulos, pastor? Como é que eu posso cumprir a missão? Vou explicar. Segundo a palavra de Deus é assim. Esse texto aqui, eu quero evocar aqui o chamado de Abraão, para vocês verem como é que se faz um discípulo, ok? Então esse texto da Bíblia, ele diz assim: ora, o Senhor disse a quem? Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai,
e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. E o que mais Deus faria? Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas quantas famílias? Todas as famílias da terra. Olha que interessante esse texto. Primeiro, irmãos, lá naquele primeiro versículo, olha, na primeira palavra após os 2 pontos, olha que palavra interessante. Sai-te. Você já parou para pensar que no português essa palavra não faz muito sentido? Sai-te é alguma coisa mais ou menos assim. Sai para você mesmo. Como assim sair para você mesmo? O que Deus quis dizer quando Ele chamou Abraão para viver a missão? Muito simples. O que Deus quis dizer para Abraão é assim: Abraão, aí onde tu estás, no meio dos teus parentes, a forma que você está vivendo, Abraão, você não está cumprindo a missão. Então sai-te, sai para ti mesmo, sai para que eu possa realizar a minha obra na tua vida. Aí onde você está não está dando certo. Eu tenho um chamado pessoal para você, então sai-te. Deus estava dizendo assim, você, Abraão, quando sair, você vai criar uma identidade na missão que eu tenho para você. Eu estou pedindo para sair, não é para você sair só do meio de pessoas, mas para você sair e encontrar aquilo que eu tenho para você. É um conceito assim que demanda alguma explicação, a palavra hebraica, né? Leslehen, né? A palavra. Então, Deus está pedindo para Abraão sair porque Deus queria cumprir o propósito de Deus na vida dele. E eu quero te perguntar, meu irmão e minha irmã, você já encontrou seu propósito de vida? Você já encontrou o chamado que Deus tem para você, para a sua vida, específico para você, para o senhor ou para a senhora? Abraão não tinha encontrado ainda. E Deus disse assim, Abraão, sai-te, porque eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, e você precisa encontrar a tua identidade missionária, que Abraão ainda não tinha. E sabe, irmãos, é tão triste quando a gente vive a vida sem nenhum propósito. É tão triste quando você vive a vida só para, comer de vez em quando aí com os amigos, ou você fazer alguma atividade esportiva, ou você ir a viagens. Tudo isso é bom. Não estou dizendo que essas coisas não deveriam existir, devem existir. Mas não tem nada pior que uma vida sem o propósito de Deus em nós. Não tem nada pior. Porque a vida se torna rasa. A vida se torna sem graça. Com o tempo tudo vira tédio, até aquilo que você gostava vira tédio. Então, o que Deus nos chama é lá, coloca lá, sai-te. Deus está chamando hoje você. Para você sair de você mesmo, para encontrar a missão que Deus tem para você. Para você não ficar centrado no egoísmo ou apenas nos seus próprios interesses. Para você poder encontrar de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. É isso que Deus está lhe chamando hoje. Esse é o chamado pessoal de Deus. Mas para que Deus chamou Abraão? Tá, Deus disse assim, sai-te, Abraão, tem um propósito para você. Mas qual era o propósito de Deus para a vida de Abraão? Quem é que me ajuda? O que você acha? Pergunta de pastor, ninguém gosta de responder, né? Sempre tem uma pegadinha no meio. Mas qual era o propósito de Deus para a vida de Abraão? Não é difícil, está ali no texto. Olha o que diz ali, se tu uma... Sabe para que Deus chamou Abraão? Não foi para ir para uma terra distante, não foi para... Não. Deus chamou Abraão para ele ser uma bênção. Mas para ele ser uma bênção a quem? Vamos olhar o texto bíblico. O que diz a última frase? A todas as... Deus chamou Abraão, queridos irmãos, para Abraão abençoar. Para Abraão ser uma bênção na vida de alguém. No caso aqui, seria sobre todas as famílias da terra. E o mesmo chamado que Deus tem para Abraão, Deus tem para nós nessa manhã. Para nós sermos uma bênção na vida de alguém.
e nós precisamos abençoar. Outro dia eu estava pensando, quem eu tenho abençoado? Será que eu tenho abençoado alguém? Ou eu tenho vivido uma religião só de rituais? Porque às vezes nós incorremos no risco, ou corremos o risco, de transformarmos nossa vida com Deus apenas num ritual religioso. Apenas num ritual que você se ajoelha, levanta, ora, canta, ajoelha, levanta, ora, canta e ouve. Se fazermos isso, nosso cristianismo fracassou. Porque se isso não resultar em bênção para alguém, você está sendo um retentor das bênçãos de Deus. E eu também. Deus abençoou Abraão para quê? Vamos ler de novo lá? Põe lá, por favor. O pessoal lá coloca rapidinho. Ó. De ti farei uma grande nação. O que Deus ia fazer? Abençoar-te-ei. Mas para quê? Para que ele fosse uma bênção. Então sabe por que Deus nos abençoa, irmãos? Deus nos abençoa para nós nos tornarmos uma bênção para alguém. E muitas vezes nós estamos represando as bênçãos de Deus em nós. Porque nós não estamos usando aquilo que Deus nos deu como bênção para abençoar alguém. Sabe por quê? Porque nós estamos muitas vezes presos no egoísmo e nas religiões de rituais. Sabe qual é o chamado pessoal que Deus tem para ti? É para você ser uma bênção. Para você abençoar a vida de alguém, para você abençoar uma pessoa. E aí você diz assim, pastor, mas isso aí está lá no Velho Testamento, será que é para nós hoje, para a igreja? Será que é? Vamos dar uma olhadinha? Aqui, mais alguns textos da Bíblia. Olha só, qual o propósito de Deus para o seu povo hoje, né? Qual era o propósito daquela época? O que Deus nos mandou Abraão fazer? Veja o que diz 1 Pedro 3, versículo 9. Se você quiser conferir na sua Bíblia, mas eu já coloquei aqui. Diz assim, leiam comigo. Não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, fazendo o quê? Abençoando. Porque para isto fostes chamados, para receberdes bênção como herança. Para que Deus lhe chamou? Deus lhe chamou. A vida de propósito que Deus tem para você, Deus lhe chamou para você abençoar a vida de alguém. Deus lhe chamou para você ser uma bênção na vida de alguém. E como é que você pode ser uma bênção na vida de alguém? Existem muitas maneiras. Você sabe quantas pessoas hoje estão precisando de alguém para ouvi-las? Sabe como é que você pode ser uma bênção na vida de alguém? Vou te dar uma dica só. Um dia senta para comer com alguém, com um amigo. Pode ser na hora do almoço do seu trabalho. Senta para comer com um amigo, convida ele. Senta ao lado dele. E olha para os olhos dele e diz assim, me conta a sua história. Só diz isso e ouve. Só você ouvir alguém, você já está sendo uma bênção. Porque às vezes essa pessoa está precisando de alguém de confiança para conversar. Quando você sabe que o seu amigo está passando uma situação difícil na vida, sei lá, um divórcio, um luto, ou uma situação de desemprego, Deus te abençoou para você ir lá e abençoar essa pessoa. Deus não nos abençoou, irmãos, para que a bênção fique represada em nós. Não é esse o propósito para o povo de Deus. Quero fazer uma pergunta aqui provocativa. Posso? Me autorizam? Se não autorizar, eu vou fazer igual. Eu falo com muito carinho. Tenho um carinho muito grande por cada um de vocês, né? Se hoje, irmãos, da nossa religião, nós tirássemos o culto, tira os 3 cultos e a escola sabatina, o que sobra? Se tirássemos 3 cultos, tira o culto da sua igreja, o que sobra? Que pergunta intrigante, né? Nos leva a refletir. O que eu estou dizendo para os irmãos é que Deus nos chamou, sabe para quê? Para nós abençoarmos alguém. E se nós não estamos abençoando, sabe o que é um fariseu? Um fariseu é alguém que vive as formas da religião, mas não abençoa ninguém. Que ele é legalista. Ele só está preocupado com a cerimônia aqui, com os rituais, mas ele não está preocupado com as pessoas. Esse é o fariseu. A hipocrisia do fariseu era tanta que eles mataram Jesus Cristo na sexta-feira, autorizaram ali a morte, né? Consentiram.
e queriam tirar Jesus da cruz antes do pôr do sol para guardar o sábado. Mata o Filho de Deus e quer guardar o sábado. Então Deus não nos chamou para nós vivermos uma religião de formas, mas Deus nos chamou para vivermos essa religião aqui, ó, a religião que abençoa. Imagina se cada um aqui a partir de hoje começar a abençoar alguém. Abençoar alguém não é você sair na rua com R$2 e dar para a pessoa que pede no sinal. E trazer 5 quilos de arroz para o sopão. Não é isso que eu estou falando. Isso também é importante. Abençoar alguém, sabe o que é? É você se relacionar intencionalmente com uma pessoa para abençoar a vida dela com o que você tem de melhor. Não é um relacionamento como alguns maus vendedores fazem, que eles se relacionam contigo porque querem te vender alguma coisa. Depois te esquece. Não é assim. É um relacionamento sincero, baseado no amor. Só que sabe qual é o problema, queridos? Isso não é de nós. Nós somos naturalmente egoístas. Por causa da rebeldia em que vivemos diante do Senhor, lição da escola sabatina, adultos fala disso. Nós somos naturalmente egoístas e é por isso que muitas vezes nós não conseguimos nos tornar uma bênção na vida de alguém. E vou dizer mais aos irmãos. É por isso que às vezes Deus não nos abençoa mais. Porque nós estamos represando a bênção de Deus. Para você abençoar alguém, ali como está no texto bíblico, é uma pessoa específica. Não é sair por aí querendo abençoar o mundo inteiro, você não vai dar conta. Porque o chamado de Jesus é para fazer discípulos. Mas para você fazer um discípulo, você precisa antes criar um relacionamento de amor com alguém, de envolvimento com alguém. Porque às vezes nós, irmãos, para fazermos discípulos, a gente já chega assim, ó, com a Bíblia para colocar a goela abaixo numa sociedade que está indo para um caminho que nem crê mais na Bíblia. E aí a pessoa rechaça o que você quer falar. O que Deus está nos chamando é para nós nos envolvermos com pessoas de maneira sincera, amorosa, para abençoarmos a vida dela com aquilo que nós somos através da palavra, que estudamos todo sábado aqui. Porque se a palavra não derivar em resultados, em frutos, nós somos como aquela figueira que Cristo amaldiçoou. Seca. O que vai acontecer quando nós abençoarmos as pessoas? O que vai acontecer? Imagina que hoje toda essa igreja aqui se converta ao meu sermão aqui, e todo mundo saia daqui hoje tentando virar um abençoador, dizendo assim, não, Deus me mostrou que eu tenho que abençoar essa pessoa. Eu vou me colocar ao lado dela para abençoar a vida dela. E vou me encarnar nela ali até que tudo aconteça. Digamos que toda a igreja aqui ouça a mensagem de Deus e mude para melhor, né? Sempre para melhor que a mensagem de Deus. O que vai acontecer? Vamos ler o que vai acontecer? 1 Pedro 3,15. Eu queria grifar a minha pergunta aqui. O que vai acontecer se hoje, nossa igreja, nós nos convertermos em abençoadores? O que vai acontecer? Vou ler na Bíblia. Ok? 1 Pedro 3,15 diz assim, antes, santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Vocês entenderam, irmãos? Não, né? Vou explicar. Nesse texto aqui, tem alguém perguntando. Aliás, melhor, nesse texto aqui, tem alguém respondendo. A Bíblia diz assim, estejam sempre preparados para responder a razão da esperança que há em vós. Então, se tem alguém respondendo, é porque tem alguém perguntando. E sabe o que vai acontecer quando você decidir ser um abençoador, uma abençoadora, e você começar a abençoar a vida de alguém, na intenção de fazer um discípulo daquela pessoa para Jesus, com o amor no seu coração, a pessoa vai começar a fazer perguntas sobre você. E a pessoa vai dizer assim, por que você está fazendo isso por mim? E quando fizer essa pergunta, você alcançou o objetivo. Sabe, irmãos, nós, como igreja, escuta o que eu vou lhe falar.
Nós temos que viver vidas questionáveis. Ah, pastor, como assim uma vida questionável? Eu não estou falando do ponto de vista ético, moral, não. Eu estou falando de vivermos vidas questionáveis ao tal ponto de a pessoa olhar para você e ver o tanto que você abençoa a vida dela só por existir. De maneira intencional, você abençoa a vida dela e a pessoa vai perguntar: vem cá, por que você está fazendo isso por mim? Quem é você? Porque às vezes nós estamos, irmãos, dando resposta para a pergunta que ninguém está fazendo. Então, nós temos que responder para as pessoas a razão da esperança que há em nós, mas não tem ninguém perguntando. Porque nós não estamos abençoando ninguém. Nós estamos existindo apenas nos rituais. E é isso que dá tanta briga na igreja, às vezes, por rituais. Deus nos chamou para nós vivermos vidas questionáveis, onde a pessoa olha para você e a pessoa vai dizer assim: criatura, quem é você? Por que você está fazendo isso por mim? Por que você me abençoa de tal e tal maneira? Ninguém faz isso. Mas você vai fazer, sabe por quê? Quando a pessoa perguntar isso, aí você vai dizer para ela: sabe por que eu faço isso? Eu faço isso porque Jesus me ensinou assim. E aí então Jesus vai fazer sentido na vida da pessoa. Porque se você chegar com Jesus, que o mundo evangélico, o mundo católico distorceu, se você chegar, às vezes tem pessoas que não conhecem Jesus. Nós vivemos numa geração que não cresceu ouvindo a Bíblia, uma grande parte. Então se você já chegar assim direto com a Bíblia, a pessoa vai confundir você. Agora, se você amar a pessoa, abençoar a vida dela, e ela um dia te questionar, você se tornar questionável para ela, e ela um dia te questionar: por que você me ama assim? Qual é a razão disso? Qual é a razão da sua esperança? Essa pergunta pode vir de muitas formas. Aí então chegou a hora de você entrar com a Bíblia. Mas esse relacionamento não é só para você ter um amigo a mais, porque às vezes a gente tem aquela amizade e nunca evolui para falar de Jesus para essa pessoa. Na verdade, essa amizade é só para contentar o nosso desejo de amizade. Então, quando você é um abençoador, a sua amizade, a forma que você abençoa a vida dessa pessoa, ela evolui para a Bíblia. E aí é hora de começar um estudo bíblico, o resto vocês estão carecas de saber. Sabe, irmãos, uma vez para ir para um final aqui. Uma vez eu visitei uma gráfica num lugar do mundo aí, lá no Iraque. Eu visitei lá uma gráfica e tinha lá um adventista. Iraque eu estou brincando, só para não dizer a cidade, tá? Nunca fui no Iraque. Tinha um adventista. Ele sentava lá na frente do computador dele. Acho que era uma mesa que as pessoas ficavam de frente, ficavam 3 de um lado, 3 do outro, e eles ficavam ali trabalhando na criação e outras pessoas lá imprimindo. E eu fui lá para imprimir alguma coisa para a igreja. E quando eu cheguei lá, eu mostrei o material que eu tinha, era um material muito bonito para imprimir, para a igreja e tudo. A igreja faz coisas de muita qualidade, né? E as pessoas ficaram: nossa, quem fez essa arte tão linda aqui? E aí eu disse assim: não, isso aqui é da igreja, né? Ela disse: ah, qual igreja? Da igreja adventista. Ah, da igreja adventista, nossa, eu sempre tive curiosidade para saber quem é a igreja adventista, ou o que prega a igreja adventista. E tinha um adventista ali sentado. Eu disse: olha, ele é adventista. Sabe quando a pessoa se abaixa no banco assim, se encolhe, some? Ele queria sumir dali. Porque esse nosso irmão, as pessoas nem sabiam que ele era adventista. Sabe, Pedro, teu modo de falar te denuncia? Ele não, esse rapaz. Ele não falava como adventista, ele não vestia como adventista, ele não se portava como adventista, e por isso ele não era uma bênção na vida de ninguém. Porque só de você ser adventista, você já é uma bênção na vida de alguém. Se você pratica isso no seu dia a dia. Só de ser.
Com isso eu não quero também dar uma mensagem dura, assim, não. Qualquer um de nós, às vezes, pode não ter conseguido dar um bom testemunho. Mas é um momento de mudar. É um momento de mudar. É o momento de nós entendermos, irmãos, que Deus não nos chamou aqui para nós ficarmos só fazendo coisas religiosas aqui na frente. Isso aqui é muito importante, tudo que acontece aqui na igreja é muito importante, tudo é maravilhoso, é adoração a Deus, tudo vale. Mas o chamado de Deus não é especificamente para isso, o chamado de Deus é para você ser uma bênção na vida de alguém, para você abençoar alguém. Esse é o chamado de Deus. Está na Bíblia. É para você viver uma vida... Eu molhei aqui, tomara que eu não caia. Seria uma diversão para vocês, né? Mas está bem molhadinho. Agora, Deus nos chamou, voltando ao sério aqui, Deus nos chamou para sermos uma bênção e para vivermos vidas questionáveis. E deixa eu perguntar para você e para mim, e eu já me envergonho, porque eu sei que não. Quem é que nos questionou no último mês? Por que você está fazendo isso por mim? Às vezes, irmãos, nós abençoamos, mas nós vivemos numa redoma de adventistas. Só nos relacionamos entre adventistas. E só abençoamos quem é irmão da igreja. Tudo bem, legal, ótimo. Mas nós precisamos nos abençoar as pessoas, para que as pessoas conheçam quem é Jesus. Caso contrário, ficará difícil. Então nós temos que viver vidas questionáveis, aonde você trabalha, com quem você se relaciona, nas suas amizades, na maneira com que você vive no pátio da sua casa, do seu vizinho, ou no estacionamento onde você vai. Nós temos que ser abençoadores. E eu estou desafiando você aqui a se relacionar com alguém para abençoar alguém. E o meu desafio aqui, eu tenho certeza, eu conheço o Espírito Santo, irmãos. E o Espírito Santo é muito competente. Se você fizer isso, ele vai te dar meios. E ele provavelmente já está falando para você. A minha intenção aqui não é que todo mundo ouça o meu sermão. Por que não acontece isso? Alguns ouvem, vão para casa e tudo segue como tal. Mas a minha intenção aqui é que algumas pessoas entendam o que eu estou falando. E saiam daqui dispostas a serem abençoadoras. A abençoar alguém. Isso já vai ser muito legal. Porque é um chamado de Deus. Tem uma experiência aqui, né? Talvez você pergunte assim, tá, pastor, mas se a gente viver uma vida abençoando as pessoas, e os batismos, como é que vai ser se a gente já não ir direto assim, né? Às vezes, tem pessoas que aceitam, que conhecem a Bíblia, e que aceitam já uma mensagem diretamente religiosa, assim, né? E isso é bênção. Quantas pessoas aqui na igreja já vieram, já começaram direto um estudo bíblico, isso é muito bom. Mas há pessoas que precisam antes conhecer você, antes de conhecer a Bíblia. E você tem que ser uma bênção na vida dela. Então, algumas pessoas dizem assim, e os batismos como é que ficam? Olha essa história, esse livro aí, ele não tem em português, infelizmente. Mas esse livro conta a história de um grupo de missionários. E esse grupo de missionários ele foi para um lugar do mundo onde existia lá apenas uma cultura animista, uma cultura ateia. As pessoas não acreditavam em Deus direito. E então esse grupo de missionários foi para esse lugar na intenção de levar a palavra de Deus. E esse grupo se dividiu em duas frentes. A primeira eram os convertedores. Que era esse grupo? Foram lá com a única intenção de converter as pessoas e evangelizar todos ao redor. Então eles foram única e exclusivamente com a abordagem religiosa pura, sem... Religiosa não, né? A abordagem religiosa ela envolve também o abençoar. Mas eles foram somente com aquela abordagem de entrar direto nas questões doutrinárias. Agora você teve um outro grupo, esse outro grupo aqui, ó, os abençoadores. Eles foram com a intenção de abençoar as pessoas, conhecê-las, conviver com elas, entender as suas necessidades e supri-las. O ideal deles era aqueles ali, ó. Estou aqui para abençoar quem cruzar no meu caminho. Eu só quero ser uma bênção para as pessoas na minha comunidade. Esse grupo aqui ele causou uma verdadeira transformação social no bairro onde eles se alocaram ali.
E esse grupo dos abençoadores, eles trabalhavam muito mais para abençoar a vida das pessoas, para despertar nas pessoas perguntas, do que necessariamente para converter. E o outro não, já ia direto naquela coisa de converter. O que aconteceu após 2 anos? Diz o livro que, depois de 2 anos, os abençoadores conseguiram batizar 100 pessoas. E os convertedores? 2 pessoas. 2 pessoas. Sabe quantas pessoas nós batizamos aqui na igreja esse ano, queridos? 15. Nós somos quantos? 560 membros. Por que não batizamos mais? Porque falta cada um de nós ter um envolvimento maior com alguém, de abençoar alguém. Um envolvimento com uma pessoa. Mas sabe, irmãos, isso não é de nós. Isso é fruto do Espírito. Nós somos naturalmente egoístas, queremos cuidar só do nosso trabalho, do nosso salário e participar de alguma coisa que gostamos na igreja no final de semana. Mas não é para isso que Deus te chamou. Se você quer cumprir o chamado pessoal de Deus de fazer discípulo, você precisa abençoar alguém por meio de Jesus em você. E essa pessoa vai questionar, você vai viver uma vida questionável. E quando ela te questionar, você vai ensinar a palavra para ela. E quando ensinar a palavra, ela vai vir para esse lugar aqui. É para isso que Deus nos chamou. O que acontece, irmãos, é que nós fomos colocando programas, eventos, né? Fomos colocando doxologias, fomos colocando vídeos, fomos colocando vídeos que eu disse, videozinho disso ou daquilo. Estamos nos esquecendo do principal. Fazer discípulos. Abençoar alguém. Mas abençoar alguém não é natural do José. O José Cardoso aqui, não, por si só, não abençoa ninguém. A tendência nossa é nos acomodarmos e procurarmos os nossos próprios interesses. Abençoar alguém exige que você tenha uma comunhão com Cristo muito próxima. Muito próxima. Eu me lembro de uma história de uma moça que uma vez me contou, eu fiquei impactado com aquela história. Para alguns eu já contei aí, eu nunca mais esqueci, a Marcele, lá de São Paulo. A Marcele me contou uma história que ela resolveu um dia abençoar uma pessoa que ela conheceu na rua, numa das ações da igreja, e ela disse assim, eu vou agora focar em abençoar essa pessoa aqui. E a Marcele fez amizade, foi atrás dessa amizade, né? Não acontece às vezes assim, fez amizade sincera, amou essa pessoa, decidiu amar essa pessoa. E um dia a Marcele disse assim, olha, eu sei que tu gosta de bombons, eu quero levar o bombom aí na tua casa. E a pessoa era gerente de banco lá num bairro boêmio de São Paulo, bairro rico, assim. Então, ela morava num apartamento e naquele dia de a Marcela entregar o bombom, a pessoa atrasou para chegar em casa, porque ela era gerente de banco, e então deu problema lá, ela atrasou, e depois do horário combinado, ela chegou, 2 horas depois. E ela chegou em casa, achou que a Marcele não estaria mais lá esperando. A Marcele me contando que tinha chuva, ela passou 2 horas lá esperando a moça chegar. Diz ela me contando assim, pastor, enquanto eu esperava, a minha vontade era dizer assim, quer saber que essa moça aí, não quero nunca mais ver ela na minha frente. Por que eu estou aqui? Que ódio que eu estou aqui. Essa era a vontade natural dela. Mas ela disse assim, pastor, eu sabia que eu tinha que abençoar, que eu tinha que me tornar questionável. Então eu esperei 2 horas, chovendo, eu embaixo de uma marquise, para poder entregar o bombom que eu tinha prometido a ela. Quem é que faz isso? Só faz isso uma pessoa que tem Jesus no coração de maneira muito intensa. Senão você não faz isso. Senão você espera 10 minutos e vai embora, nunca mais quer saber da pessoa, ou dá uma desculpa no WhatsApp. Sabe, irmãos, Deus está nos chamando, não é para fazer a diferença, é para fazer diferente. É para fazer diferente. Para você ser uma bênção, e eu também, e é tão prazeroso quando isso acontece. Aí a Marcele contando que quando a pessoa chegou, a pessoa ficou
estarrecida, olhou para ela, ficou pasma, sem palavras direito, e depois a única coisa que ela falou: você está aqui até agora? Por que você não foi embora? Por quê? Você está entendendo? Qual a razão da esperança que há em você? Por que você é diferente? Esse é o chamado pessoal, irmãos. Não é fácil, mas é o chamado de Deus. Eu não vou aqui pregar coisa da minha cabeça para vocês, né? Não tenho nada a oferecer. A Bíblia tem. É o chamado de Deus. A minha esperança é que uns poucos aqui entendam isso. Saiam daqui hoje decididos a fazer diferente. Você não precisa de cargo, você não precisa de nada. Embora os cargos são importantes, tudo é importante para a igreja funcionar. A igreja contribui com isso, porque um dia você vai trazer a pessoa que você está abençoando na igreja. E quando você a trouxer, essa pessoa tem que encontrar aqui um bom louvor, uma igreja acolhedora, ela tem que encontrar aqui um bom sermão, ela tem que encontrar aqui pessoas, uma igreja bem organizada, tudo isso ela tem que encontrar. A igreja contribui, os departamentos, quando as professoras estão lá ensinando as crianças, contribui no discipulado, tudo contribui, mas não é assim. É olho no olho, é pessoa por pessoa, é cada um salvando um, tem o slogan, né? É cada um abençoando um, que funciona, que é o chamado de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você agora, muito boa. No dia que você decidir ser um abençoador ou uma abençoadora, sabe aquela bênção que você diz assim: Deus, por que até agora o Senhor não me deu? Ela vai acontecer. Porque às vezes Deus nos dá a bênção porque a gente está represando, né? Então Deus vai te abençoar muito mais para que você possa abençoar muito mais quem? A pessoa que você está fazendo discípulo para Jesus. Eu queria falar para vocês, irmãos, dessa ação da igreja que vai corroborar, né, com tudo o que eu preguei hoje para vocês, tá? Eu quero que hoje você saia aqui decidido, a minha intenção com essa mensagem é que você saia hoje daqui decidido a abençoar alguém. Vai ter momentos difíceis, vai ter momento que você vai querer largar, vai ter momento que você vai sentir raiva, porque não é natural de você, mas vai ter momentos que você tem que colocar a mão no bolso para abençoar essa pessoa. Mas é o que Deus está te chamando, Ele vai te abençoar para isso. Cada um vai ter o seu jeito, não tem um programa, não tem um padrão, cada um tem o seu jeito, tá? Agora, nós como igreja vamos fazer algo para ajudar nisso. O que nós vamos fazer? Aqui, ó. Nós vamos ter em setembro a Semana da Primavera aqui na nossa igreja, tá bom? O que, quando e onde, né? Então será de 18 a 25 de setembro. Semana que vamos trazer os amigos que abençoamos para participar conosco de encontros de amizade e adoração. Ok? Então você tem que começar hoje a abençoar alguém. Hoje. Para que em setembro você vai convidar essa pessoa para que ela venha contigo em encontros de amizade e adoração. Por que está escrito escola sabatina? Eu queria pedir aos professores que no pastoreio, nós estamos nos organizando para ter mais tempo para isso, juntamente com a direção. Eu queria pedir aos professores que no pastoreio perguntassem aos seus alunos assim: isso aqui, irmãos, deixa eu falar, isso aqui eu estou dando uma ordem. Você diz assim: pastor, mas aqui todo mundo é adulto, se a gente não quiser cumprir. Daí não cumpre, mas eu estou dando, tá? Então, o que é a ordem? O professor vai falar com seus alunos assim: me contem aí quem você está abençoando. E os alunos vão testemunhar disso. Ok? Combinado assim? Aí, volta lá. Olha que legal. Então, na escola sabatina, nós vamos medir isso. Tá? E na semana da primavera, de 18 a 25 de setembro, nós vamos ter uma semana diferente. Em vez de ser uma semana onde a gente fica toda noite aqui pregando, e às vezes só para nós mesmos, nós vamos ter uma semana da amizade. Qual vai ser essa semana? Essa semana vai ser aqui, ó, sábado, domingo e quarta. Especial dos abençoadores, né? Então, por exemplo, no sábado à noite, nós vamos ter, o Paulo Covalice, que já está organizando,
vamos ver com o Lar e Família também. No sábado à noite nós vamos ter um jantar, uma pizza, para você convidar os seus amigos. Claro que cada um vai ter que pagar a sua. A gente não vai ter condições de pagar para todo mundo. A igreja não tem essa condição. Cada um paga a sua. Ou se você quiser abençoar seu amigo, se você tiver com o bolso bem cheio aí, você abençoa seu amigo. Tá? E você vai convidar para ele para uma pizza, onde nós vamos lá para conversar e bater papo. Vocês já viram, irmãos, que uma das coisas que Jesus mais fazia na Bíblia era comer? Jesus comia com as pessoas. Inclusive chamavam ele de glutão, de não sei o que lá. Mas ele comia com as pessoas, sabe por quê? Porque quando você come, você está olho no olho da pessoa. Você já viu que você não come com quem você não tem muita intimidade? Você já fica meio assim? Tenta chegar num restaurante e sentar na mesa de uma pessoa desconhecida. Eu já fiz isso. A pessoa me olhou e perguntou assim, o que você quer? Eu podia dizer para ela comer, né? Mas eu não disse, eu levantei e saí. Então você tem que comer com a pessoa. E aqui vai ser uma oportunidade para alguém que você já está abençoando. Convidar essa pessoa para ir numa pizza com você. Não é convidar para ir na igreja, não é para convidar para ir ouvir culto, é para ir numa pizza de amigos. Porque ser igreja é ser amigo, né? Ser igreja é ser amigo. Então, volta lá, por favor. Olha só, né? Então nós vamos ter, depois no domingo, irmãos, dessa mesma semana ali, no domingo, nós vamos fazer daí sim, uma programação aqui na igreja bem abençoada, voltada para o público de fora, tá? Voltada para o público de fora não quer dizer que a gente vai fazer coisa aqui que não é adventista. Nós vamos fazer coisas adventistas, tá certo? Voltado para o público de fora. E por último aqui, ó, no dia 25 de setembro, nós vamos receber aqui em Porto Alegre os Arautos do Rei. Então, você vai convidar essa pessoa que você já abençoou para participar da programação que vai acontecer dos Arautos do Rei. Elas vão gostar. Eu tenho uma experiência com os Arautos do Rei, uma vez lá em Palmas, no Tocantins. Eu era pastor lá. Nós fomos cantar com Arautos do Rei para o governador. O governador estava sentado assim, né? Cantar para Deus, mas eles foram cantar, eu fui junto. Nós fomos cantar, seria uma petulância minha, né? Então, eles foram cantar, eu fui junto. Aí o governador sentado na cadeira dele, todo sim senhor. Foi o Arautos, começou a cantar, aquele governador levantou e ele ficou assim, ó, nessa posição aqui, perdão, não é uma posição muito pastoral, mas ele ficou assim, ó, impressionado com aquela música do céu, aquela música divina. Então você vai ter a oportunidade de levar esse amigo que você abençoou, você vai ter a oportunidade de levar ele aqui, ó, no Evangelismo dos Arautos do Rei, que vai acontecer no último sábado da nossa Semana da Primavera, da nossa Semana da Amizade. Onde você vai ter uma pizza, uma programação especial para os seus amigos. Talvez não vai ser a semana inteira, tá? Serão dias assim, onde nós traremos até outras coisas para poder contribuir para você que é um abençoador, uma abençoadora. E aí, irmãos, estamos juntos ou não? Sim ou não? Olha, quem cala consente, hein? Sim ou não? Amém. Queridos, esse é o chamado de Deus, tá certo? Nós vamos agora deixar só o apelo com você. Não pretendo que Deus toque o coração de todos, mas de alguns. Eu tenho certeza que isso já vai ser um grande feito. Quantos aqui desejam ser um abençoador ou uma abençoadora? Ergue a mão. Eu desejo. Eu vou ser. Olha aí. Deus viu o seu desejo. Ele vai te abençoar para isso. Vamos ouvir uma canção para encerrarmos o culto, depois com uma oração. Então vamos ouvir agora um louvor ao nosso Deus. Aprisionou.
Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe o quanto já tentei? E mais uma vez tentando eu falhei. Será que mora em algum lugar onde minha voz consiga alcançar? Terá alguém que possa me encontrar e mostre por onde eu devo caminhar? A vida vai passando sem avisar quem sou, e no teu peito eu vejo que o tempo silenciou, e nos cabelos brancos de quem já se cansou, eu sigo do lado de fora da porta que me deixou. Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe que te vi crescer e o tempo não pode me envelhecer? Em que lugar você me colocou? Em uma estante ou no retrovisor? Como dizer que não há ninguém se eu me entreguei pra te fazer alguém? Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe que te vi crescer e o tempo não pode me envelhecer? Em que lugar você me colocou? Em uma estante ou num retrovisor? Como dizer que não há ninguém se eu me entreguei pra te fazer alguém? A vida vai passando sem avisar quem sou. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para orarmos ao Senhor. Pai que estás no céu, estamos aqui reunidos como igreja, Senhor, como teu povo, pois desejamos ter esse encontro contigo a cada sábado, a cada momento. Queremos, Senhor, buscar uma intimidade maior, a tal ponto, Senhor, que em nós o Senhor habite e nos transforme em pessoas que não apenas se preocupam com tradições ou com rituais, mas que realmente a palavra pura e verdadeira esteja em nosso pensamento, nos levando a sermos uma bênção na vida de alguém, a sermos diferente, fazermos diferente do que temos feito, para que mais pessoas possam te aceitar e viverem como súditos do teu reino. Pai, que se em algum momento ficamos presos no egoísmo, queremos, Senhor, que nos liberte disso, entendendo que egoísmo só gera egoísmo, não gera frutos. Nos ajuda, Senhor, a nos tornarmos questionáveis, não do ponto de vista ético e moral, mas do ponto de vista de quem abençoa, quem desperta perguntas sobre suas ações. Nos ajuda a amar, principalmente, pois isso não é natural de nós. Mas queremos, através da influência do Espírito Santo, Senhor, aprender a amar quem está perto de mim. Entregamos a Ti, Senhor, nossa vida e nosso coração. Nos despeça agora no Teu amor, no Teu poder, em nome de Jesus. Amém.